Então eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia comigo e abrisse no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no nome de Jesus. Amém? Procure aí, Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Quem achou, diga amém, Jesus. Acharam? Hebreus, capítulo 10. Um minutinho só, que essa Bíblia aqui não está comigo. Isso. Vamos ler o versículo 25. Diga comigo assim: desculpas e não razões. Vamos lá. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Ele diz assim, olha, o texto sagrado diz assim: não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestemos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O apóstolo Paulo, ele exorta a igreja dos hebreus a perseverar na fé. Uma exortação é chamar a atenção de alguém. Chamar a atenção no sentido de que desperte, tome cuidado, observe, ande direito. Quando chamamos a atenção de alguém, a palavra já diz: olhe para mim, olhe para o que eu estou falando, tome cuidado, tome nota, coloque em prática aquilo que eu estou orientando, para que vocês possam sair bem. Então ele exorta o povo de Hebreus a perseverar na fé, porque tinha muitos irmãos que entravam no santuário onde habitavam as coisas sagradas, e eles andavam de qualquer jeito, não reverenciavam, não davam crédito ao lugar onde eles estavam. Então, uma razão é algo que oferecemos quando não somos capazes de fazer alguma coisa. Se a gente damos razões para nossas desculpas, muitas das vezes é porque nós não somos capazes de fazer aquela coisa. E quando damos uma desculpa, então oferecemos uma palavra de desculpa, nós queremos nos livrar daquele problema. Toda vez que a gente dá uma desculpa, toda vez que a gente quer sair fora de um problema, não quer nos comprometermos, então damos uma desculpa: não posso ir, não dá para ir, não temos condição de fazer. Mas se a pessoa se esforçar, se a pessoa quiser, se ela colocar no coração dela que ela quer, ela faz. Faz ou não faz? Mas quando ela não quer fazer, ou ela não quer ir, ou ela não valoriza algo, ou alguém, ou uma coisa, ou alguma coisa, seja ela o que for, então você prefere dar uma desculpa, e para essa desculpa, você e eu buscamos razões, damos sempre uma razão: é por causa disso, é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa daquilo outro. Mas no fundo, na verdade, a gente não quer se comprometer. Então, quando as pessoas oferecem um monte de desculpa para não ir na igreja, é porque ela não considera a igreja, o local, tão importante para a vida dela. Quando ela dá todas as desculpas e ela arruma razões para não estar aqui, não são situações lógicas, mas desculpas que eu estou dizendo. Estão me entendendo? Diga amém.
Isso significa que não é tão importante, que não vale a pena, ou que eu desconheço os meus problemas espirituais, eu desconheço a minha luta espiritual, a minha batalha espiritual. Aí então eu pego e começo a arrumar alguma desculpa. Eu não vou, não dá, não quero, estou cansado, não posso ir. Mas quando eu reconheço a importância de estar aqui nessa tarde, a importância de lutar, a importância que tem esta oração na minha vida, eu não dou desculpa, pelo contrário, eu mostro para outros compromissos que é importante eu buscar a presença de Deus, porque a minha batalha é grande, a minha luta é grande, eu sei quem eu estou enfrentando, eu sei quem é o meu inimigo, eu sei que se eu não me posicionar em buscar a Deus, eu serei vencido por Ele, e aí vai vir uma série de problemas na minha vida. Então por isso eu me coloco na posição de guerrear, de lutar, de vencer. E para fazer isso eu preciso entrar em jejum, em oração. Então eu me coloco nessa posição. Deus, eu não vou dar desculpa, eu vou enfrentar. Pelo contrário, eu vou lutar contra tudo e todos, porque é importante buscar a presença de Deus na minha vida. Então vamos olhar para o cumprimento, ou vamos nos comprometer, comprometimento que as pessoas têm. Às vezes a gente vê as pessoas comprometidas com futebol, elas torcem pelo seu time, independente da circunstância, das condições climáticas, elas vestem as suas camisas, as cores do seu time, pintam os seus rostos, e quando sai um gol, eles gritam com emoção, eles vibram, pulam, esperneiam, tremem, porque eles se comprometeram. Para alguns, o time, ele é mais do que uma religião. E se as pessoas fossem assim com Deus, nunca faltando aos cultos ou à sua oração matinal, a sua devocional com Deus, nunca perdendo uma oportunidade de adorar, nunca perdendo uma oportunidade de ofertar, de semear, nunca perdendo uma oportunidade de oferecer a Deus o melhor que Ele tem, porque nós viemos aqui para cultuar. O que é cultuar se não adorar aquele que é digno de ser adorado? Aquele que nos deu a vida, aquele que nos sustenta, que nos mantém de pé, aquele que tem o controle do universo nas suas mãos. Viemos aqui para cultuar Ele, para colocar diante dEle os nossos problemas, as nossas necessidades, e pedir a Ele que a sua misericórdia seja sobre nós, que Jeová Jiré, o Deus provedor, provê para a nossa vida o nosso sustento. Pense como seria ridículo olhar para as muitas pessoas que às vezes não dão crédito à palavra de Deus. Pense como seria ridículo olhar para alguém que vem, mas o seu coração não está voltado para as coisas de Deus. Aí sim, essa pessoa, ela não deveria estar aqui. Ela deveria estar na sua casa, deveria estar em qualquer outro lugar, menos na casa de Deus. Esse lugar é o lugar de oração. Esse lugar é o lugar onde o Rei dos Reis se encontra com você aqui conosco, porque somos a igreja dele. Olha, eu não vou, você pode dizer assim, eu não vou mais entrar na igreja como eu entrava. Eu vou entrar, vou sentar, vou ouvir a palavra de Deus, porque eu quero sair dali renovado. Amém? Abençoado. As pessoas que se sentem ao redor de um jogo, que se sente comprometida com alguma coisa,
elas passam por cima de qualquer obstáculo. Não importa qual seja o problema, mas elas passam. Por quê? Elas estão comprometidas. Ela enfrenta sol, chuva, calor, frio. Elas vêm arrastando, elas vêm chorando, elas vêm. Sabe por que elas vêm? Porque elas sabem, se eu não for, pior vai ficar para o meu lado. Quem tem essa consciência, diga glória a Deus. Então é muito simples a gente observar. Os bancos são confortáveis, às vezes você tem tudo, mas às vezes as pessoas não valorizam o que ela tem. Assim acontece na família, assim acontece em casa. Tem filhos que têm tudo do pai, tem a melhor comida, tem a melhor roupa, tem o melhor calçado, tem o melhor carro, talvez nem o melhor, mas tem um carro que leva ela aonde que ela quer, mas ela não valoriza nada. Ela sempre desvaloriza a sua casa, desvaloriza o bairro que mora, desvaloriza a cidade que está, desvaloriza a roupa que tem, porque ela olha sempre para os outros. Deus está mandando você valorizar o que você tem. Valorize a sua saúde. Quem está bem de saúde aqui? Levanta as mãos, deixa eu ver. Tem coisa melhor do que estar bem de saúde? Hein, Sr. Carlos? Está melhorando, né? É ou não é verdade? Valorize a sua saúde. Valorize a sua casa. Valorize a sua esposa. Valorize o seu marido. Valorize o que Deus colocou nas tuas mãos. Porque, irmão, tem pessoas que só aprendem a valorizar depois que perdem. Perdeu o emprego e dizia, eu era feliz e eu não sabia. Perdeu a casa e dizia, meu Deus, como era bom estar na minha casa. Você já viajou? Já ficou em um lugar que a sua casa é melhor, talvez? Olha, você pode estar no melhor hotel ou no pior hotel. Você fica 15 dias longe da sua cama. Você fica longe do seu aconchego. Quando você volta, você joga o pé para lá, o sapato para um lado, você deita e fala, meu Deus, estava com saudade da minha casa. Sim ou não? Porque não tem lugar melhor para você estar do que dentro da sua casa, no seu quarto, na sua cama. Valorize o que você tem, para de dar desculpas, achando que o dos outros sempre é melhor, as coisas dos outros é melhor, a casa do outro é melhor, a família do outro é melhor, que ela não tem problema. Elas têm problemas como a sua família também tem muitos problemas. Então, não dê desculpas. A Bíblia diz que essas desculpas que nós damos, que Paulo fala, ele exortava o povo, ele exortava as pessoas a perseverarem na fé, ele chamava a atenção das pessoas para que elas permanecessem na fé, não olhando para a direita, nem para a esquerda, não olhando para os lados, mas olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Continuamos acreditando que Ele é o Deus provedor da nossa vida. Não importa a tempestade que vem sobre nós, vamos crer em Deus. A Bíblia diz que Pedro, João e Tiago subiram ao monte em Mateus capítulo 7. A Bíblia diz que eles subiam ao monte, e lá no monte Jesus se transfigurou. Jesus já tinha subido para o Pai e já tinha sido elevado aos céus. Não era mais Jesus em carne. O verbo não estava em carne, estava transfigurado em um corpo celestial. E a Bíblia diz então que aparece lá no monte da transfiguração Jesus, Elias e Moisés. A Bíblia diz então que Pedro olha para eles e diz: mestre, vamos fazer para ti uma casa, uma tenda,
uma tenda para o Senhor, para Elias e para Moisés. E nós vamos fazer uma tenda para nós, os discípulos, eu, Pedro, Tiago e João. Aí Jesus olha para ele e Jesus se transfigura. E ele vê Jesus na forma angelical. Ele teve uma visão celestial. Essa passagem, ela dá para a gente muitos contextos, para a gente falar aqui 2, 3, talvez 5 horas. Mas eu só quero falar para vocês que a Bíblia diz que ao passar daquele momento, Jesus, Elias e Moisés, eles somem diante das vistas dos discípulos, e os discípulos descem a montanha e vai até o vale. Veja que, quando eles desceram a montanha, eles encontraram um monte de pessoas. Eles encontraram um monte de pessoas que estavam cheias de problemas, muitos problemas. Os problemas eram os mesmos, a situação era as mesmas. O povo passava para a mesma coisa, saía um curado, vinha um outro doente, saía um com problema e liberto, chegava outro. Pedro, João e Tiago parou e pensou: meu Deus, esses problemas não acabam. Nós subimos agora no Monte da Transfiguração, vimos Jesus transfigurado, vimos Elias e Moisés, eles saíram de lá com o rosto brilhando, transformado, como Moisés que desceu do monte, e quando ele desceu, ele estava com o rosto brilhando, ele teve que colocar um manto sobre o rosto, porque o povo não conseguia olhar para a face de Moisés. Mas quando Moisés desce, ele encontra o povo fazendo o quê? Um bezerro de ouro. Os mesmos problemas, as mesmas situações. Tem hora que a gente está cansado de lutar os mesmos problemas, lutar as mesmas coisas. 1 ano, 2 anos, 3 anos, o mesmo problema, a mesma situação. Passa ano, passa meses, passa dias, e é a mesma coisa. Deus quer colocar um ponto final nessa situação, e a gente não pode dar desculpas, irmãos, para poder buscar a Deus, para acabar esses problemas. O que eu quero dizer? Eu quero dizer para você que Pedro, João e Tiago, eles tiveram momentos de estar face a face. Sabe aqueles dias em que parece que Deus fala com você, parece que é só você num culto e não tem mais ninguém? Hoje é esse dia, é o dia que Deus está falando contigo. Sabe aquele dia que você leu uma poesia, uma Bíblia, aí você leu a Bíblia e você, meu Deus do céu, essa palavra veio de encontro ao meu coração, esta palavra encheu-me, essa palavra falou comigo. Meu Deus, hoje foi o dia que Deus falou comigo. Sabe, aquele texto, aquela palavra que você estava para baixo, e de repente Deus usa o pastor, Deus usa o levita, o cantor, Deus usa o irmão, seja lá quem for, mas aquela palavra era tudo que você precisava ouvir naquele dia, ou aquele culto, aquele jejum, aquela corrente, e você falou: meu Deus, eu estou saindo daqui cheio da tua glória, cheio da tua presença, cheio do teu Espírito. Valeu a pena, hoje valeu a pena. Esse dia foi o dia em que Pedro, João e Tiago estavam lá no Monte da Transfiguração. Tudo o que eles precisavam. Moisés, o autor do Pentateuco, Jesus falou de Moisés. Elias, o profeta, o grande profeta. Jesus, o seu guia, o seu Senhor, o seu Redentor, que havia subido para o céu, e agora ele vem e aparece diante dos olhos. Pedro, João e Tiago nunca tinham visto Moisés, porque Moisés tinha partido há anos. Nunca tinha visto Elias, porque isso foi há 2000 anos atrás, 3000 anos atrás. Quem me entende, diga amém. Vocês estão entendendo? Foi o momento auge, o momento em que
tudo que eles precisavam para que a fé deles estivesse num pico, num alto, eles receberam. Mas quando eles descem, os problemas são os mesmos, a situação é a mesma, as dificuldades são as mesmas, o povo está do mesmo jeito, passando pelos mesmos problemas. Sabe, meus irmãos, o que eu quero dizer para você é o que Paulo fala aos Hebreus, para nós sermos exortados a manter a nossa fé. Você pode ter todas as experiências com Deus, você pode ver anjo, arcanjo, querubim, você pode sair daqui repleto, cheio do Espírito, você pode cair pelo poder de Deus, você pode ser arrebatado, levado até o céu, ou o céu descer até você. Vai chegar um dia em que vai vir um dia mau, o dia do vale. Eles desceram para o vale. Ter experiências com Deus não significa que a gente não vai descer num vale, não significa que a gente não vai passar na prova, não significa que a gente vai ter problemas, mas Paulo exorta, mesmo assim, vamos perseverar a nossa fé. Quem me entendeu, diga a glória a Jesus. A diferença é que os discípulos tiveram mais experiências. Então não dê desculpas. Eu não consegui, não aconteceu, não foi do jeito que eu queria, mas foi do jeito que Deus queria. Foi do jeito que Ele trabalha, é como Ele quer. Sabe por quê? Porque Ele diz que a gente tem que orar, clamar, determinar, e nós estamos orando, clamando, nós estamos chorando. Então Paulo diz, não dê desculpa para nada, acredite, coloque a tua fé no autor dela, e o autor da sua fé é Jesus de Nazaré. Os discípulos tiveram experiências tremendas, mas por um momento, por que, pastor? Por que Jesus chamou Pedro, João e Tiago? Será que entre os 12, eles eram mais espirituais? Será que entre os 12, irmão, minha cabeça vai longe. Será que entre os 12, eles eram mais bonitos, mais ricos ou mais pobres? Talvez se Jesus se compadeceu deles. Por que Jesus escolheu eles? Tem uma passagem que diz que Jesus escolheu Pedro e João para poder orar no monte. E disse, você, Pedro, João e Tiago, fica aqui. Por várias partes na Bíblia, ele seleciona os 3 e não chama os outros para estar com ele. Acho que se ele fizesse isso, chamasse alguns evangelistas, obreiros, os outros iam falar assim, Jesus, por que eles e eu não? O que tem de errado comigo? Não é assim? Nós não somos assim? Por que Jesus chamou eles? Porque Jesus estava preparando eles para uma batalha que eles não sabiam que ia acontecer. Sabe, quando Deus nos chama a uma experiência profunda, é porque Ele quer nos fortalecer para uma grande luta que vai acontecer no vale. Ele só dá experiências grandiosas para quem Ele está preparando para vencer grandes inimigos. Ele só dá experiências maravilhosas para quem Ele está preparando, meus irmãos, para ser um grande guerreiro, para enfrentar grandes problemas. Sabe para quê? Para que a sua fé nunca desfaleça. E para que você olhe para trás e lembre, não, eu estive no monte com Ele, eu estive experiência com Ele, Ele me visitou, Ele está comigo, eu sei em quem eu tenho crido. A Bíblia diz que Tiago, Pedro, João, Pedro e Tiago foram decapitados, cortados, mortos. Enfrentaram os maiores problemas na sua época, mas nada destruía a sua fé, porque eles estiveram com o Senhor Jesus no monte, e ele sabia que Jesus ia estar com eles no vale. A Bíblia diz que João foi levado para a ilha de Pátmos, escreveu as revelações do Apocalipse. Sabe o que é isso? Ele ficou preso numa ilha, no meio de um oceano, no fundo da ilha, num buraco. Ele
trabalhava o dia todo, e de madrugada, cansado fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, o Senhor o arrebatava, o visitava, e ele escrevia o livro das revelações, que é o livro de Apocalipse. Puxa vida, talvez se fosse eu e você, nós ia dizer: Deus, para mim escrever tanta coisa boa assim, o Senhor tem que me dar ar-condicionado, geladeira, água fresca, o Senhor tem que me dar isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, isso na minha vida, porque se for Deus mesmo, a coisa vai funcionar assim. Mas Deus escreve certo por linhas tortas. Deus pega um caminho que não é o caminho do homem. Deus está além do nosso pensamento, das nossas emoções. O desejo de Deus vai muito além do nosso, porque Ele conhece o amanhã e Ele sabe o que Ele está fazendo na minha e na sua vida. Então, nunca dê desculpa para buscar a Deus. Sempre esteja pronto para buscar a presença dEle. Se você recebeu essa palavra, dê uma salva de palmas para Jesus, que ela veio do Espírito Santo. Aleluia, aleluia.